nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados, e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria, e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nesta sexta-feira, com imensa alegria, eu chego até você para partilhar mais uma vez a palavra de Deus. Já quero te convidar a se inscrever no canal, divulgar esse vídeo, compartilhar, e mergulhar mesmo na palavra. A palavra de Deus é que nos cura. Hoje nós celebramos a memória de Santo Afonso Maria de Ligório, esse gigante, esse grande doutor da igreja. E veja, providencialmente, o texto do Evangelho hoje vai falar de fé. Vai falar de fé diante daqueles que a gente conhece. Jesus diz: um profeta, ele não é bem aceito na sua pátria e entre a sua família. E diz aqui que ali, na sua cidade, ficaram admirados. Não é esse o filho do carpinteiro? Não é esse aí? A gente não conhece, não é gente nossa. Da onde vem tudo isso? E diz o texto, ficaram escandalizados. E o texto do Evangelho termina dizendo: Jesus ali não fez muita coisa porque eles não tinham fé. Meus irmãos, esse tema é seríssimo. E veja, o santo que nós celebramos hoje, Santo Afonso Maria de Ligório, ele é um santo da doutrina, mas também um santo da oração. Ele é aquele que traz a frase para nós, aquela famosa frase dizendo: quem reza se salva, quem não reza se condena. Agora, sem dúvida alguma, a obra de Santo Afonso, para mim, que mais impactou a minha vida, sem dúvida alguma, ele tem, assim, eu posso dizer que tudo de Santo Afonso é muito bom. Escola de Perfeição, Glória de Maria, Preparação para a Morte e todas. Mas, sem dúvida alguma, As Práticas do Amor a Jesus é um livro fantástico. É um livro fabuloso. Porque ali, Santo Afonso diz que santidade é amar Jesus. Amar Jesus. E me desculpa aqui dizer isso hoje, no dia de Santo Afonso, mas hoje, infelizmente, nos dias de hoje, nós vivemos isso que Jesus vive. Quando nós fazemos, por exemplo, um evento na nossa comunidade e que vem pessoas simples para estar conosco ali, infelizmente, muitas vezes, a graça acaba não acontecendo porque o povo hoje, me desculpa dizer, mas o povo hoje está muito buscando duas coisas. Está muito buscando gente famosa e o povo hoje está muito buscando dopamina, se sentir bem. Sentir bem. Eu me senti tão bem lá. Mas veja, isso aí não é a fé ainda. O texto hoje está nos convidando à fé. A fé. O que é a fé? O que é crer? Papa Bento XVI diz que a fé é algo muito mais profundo do que acreditar em algumas coisas. Então, o meio correto da gente buscar a Deus é pela fé. Essa fé que a gente vai naquela missazinha daquele padrezinho idoso, que fala com dificuldade, que você não entende muito bem a homilia dele, mas lá está a fé. Por quê? Porque lá é a missa de Jesus. Lá é a missa de Jesus e é aquilo ali que nos santifica. É aquilo ali, é a vida de oração, a vida de fé, a vida do cotidiano. A vida do cotidiano. E veja, o grande sinal para nós, Santo Afonso nos ensina também, o grande sinal para nós de que
as coisas estão indo bem para nós, são os frutos que nós estamos produzindo. Os frutos. Né? Não é tal ou tal encontro que eu participei, ou isso que eu fiz, mas quais são os frutos no dia a dia que eu estou dando. Eu estou crescendo nas virtudes, especialmente as 3 virtudes importantes de fé, esperança e caridade. Porque veja, ficaram escandalizados com Jesus. Ficaram escandalizados com Jesus porque não tinham fé. A nossa fé é em Jesus ou a nossa fé é em pessoas? Porque, meu irmão, e outra coisa aqui que eu gostaria de trazer hoje nessa meditação, a fé, e aqui está o problema, ela não é um sentimento. Não é um sentimento. Quando a gente vai num evento grande, e você fica emocionado, né, e chora, tudo bem, Deus está lá, sim. E eu acredito e eu tenho visto que Deus tem agido nesses momentos para fazer profundas e verdadeiras conversões, sem dúvida alguma, né? Mas o emocionar, o gostar, o se sentir bem, isso não é a fé. Não. A fé, ela é provada no dia a dia. No dia a dia. Quando as coisas estão muito difíceis, quando nós somos perseguidos, quando nós somos deixados de lado, quando nós somos caluniados, quando nós vivemos a aridez espiritual do dia a dia, quando nós sentimos aquela dificuldade do combate da oração e ali nós vamos dando o nosso sim todos os dias para o Senhor, aí é a fé. Ela se traduz no cotidiano da vida. Não existe uma fé desencarnada da vida, uma fé que eu pego para estar num final de semana, num determinado evento e depois a minha vida é a mesma coisa. Não. A fé, ela é algo que nós precisamos carregar conosco. É o nosso maior tesouro. Nosso maior tesouro. Né? Santo Afonso de Ligório, inclusive, ele vai nos ensinar nesse livro maravilhoso dele, Prática de Amor a Jesus, 5 passos para a gente sair da mornidão, que é um perigo para a nossa alma. Né? Quem vive só de sentimento acaba caindo na mornidão. É inevitável. Eu conheço e já conheci muitas pessoas que estavam atrás de uma fé, de um cristianismo de sentimento. Somente, irmãos, que o sentimento ele passa, ele acaba. E terá dias que nós não vamos sentir nada. E aí, a gente abandona? Não. Então Santo Afonso vai dizer, né, que uma coisa que eu vejo hoje que falta muito ainda no nosso coração, desejo verdadeiro de perfeição, desejo de santidade. Nós somos chamados à santidade. Santo Afonso hoje nos ensina isso, né, nos seus passos ali para ter uma vida mais unida com Deus, um desejo profundo de perfeição. O Juninho Casimiro tem uma música maravilhosa, né? Que nada nos roube do Senhor. O que me rouba de ti? Nada. Nada pode nos roubar do Senhor. Às vezes nós ficamos iludidos, até ele diz lá na música, até com os dons de Deus, até com aquilo que Deus nos presenteia, né? Com a missão. Mas veja, mais importante, eu sempre digo isso, né? Mais importante do que falar de Deus é falar com Deus. É estar com Deus, é viver a vida devotada, uma vida entregue. E Santo Afonso diz nesse mesmo livro, Práticas de Amor a Jesus, que a santidade é a plena configuração a Cristo, é amar a Jesus. Amar a Jesus, mais do que qualquer outra coisa. Então, podem nos tirar tudo, mas nós tendo Jesus, nós vamos ter tudo. Então é isso que o povo de Nazaré não entendeu, o povo de Cafarnaum não entendeu. Não entendeu que aquele que está ali diante deles é o Deus encarnado. E ele está fazendo o quê? Ele está suscitando em nós a fé. A fé. A fé do dia a dia. A fé do dia a dia que nos convida naqueles momentos mais difíceis da nossa vida. Quando, diz lá Kelly Patrícia, a irmã Kelly,
naquela sua bela canção: quando a visão se turvar, nós sabemos que por cima da nuvem Deus continua a brilhar. Naquela música Passarinho, Deus está a brilhar por cima das nuvens. Pode, embaixo está tudo nublado. Nossa vida pode estar nublada. Nós podemos estar com as maiores dificuldades, mas nós sabemos que por cima daquela dificuldade, a luz de Deus está a brilhar sobre cada um de nós. Deus não nos esqueceu. Deus não nos esqueceu. Ele está cuidando de cada um de nós. Então, cabe a nós fazer o quê? Se entregar totalmente nas mãos de Deus. Se abandonar e deixar que Ele nos forme e Ele nos conduza. Disseram: não é Ele o filho do carpinteiro? Nós não conhecemos. De onde vem tudo isso? Jesus aqui está com uma autoridade e uma sabedoria. E essa autoridade e essa sabedoria é que Ele quer comunicar ao nosso coração. Então, hoje, no dia de Santo Afonso Maria de Ligório, eu quero convidar você, irmão, primeiro, a uma vida de oração. Santo Afonso diz com toda clareza, né? Quem reza se salva, quem não reza se condena. E, por outro lado, uma plena configuração a Cristo, tirando da nossa vida de uma vez por todas toda a mornidão, porque a palavra em Apocalipse capítulo 3 diz que o morno Deus vomita. O morno é sinônimo também do mundano, é sinônimo também daquele que diz, você já deve ter ouvido, né? Para que isso tudo? Por que isso tudo? Essas palavras são aquelas palavras que não santificam ninguém, porque santidade não é outra coisa que senão generosidade do coração. Não é fazer aquilo que é devido, é ir além do devido. Isso é santidade. Fazer o devido, o jovem rico fez. O que eu preciso fazer para me salvar? Cumpra os mandamentos. Agora, o que eu preciso fazer para ser perfeito é ir além daquilo que é a nossa obrigação. É amar a Deus com caridade sobrenatural. E Santo Afonso viveu isso como ninguém. Na sua maravilhosa obra também, Escola de Perfeição, ele vai nos ensinando o progresso de como uma plena configuração, abandonando aquilo que nos afasta de Deus e nos configurando a cada dia, por uma intensidade de amor que cresce todos os dias no coração daquele que ama a Deus. Então, aquela frase, não pode ser triste um coração que ama a Deus, é verdadeiro, porque o amor de Deus, ele vai nos impregnando, ele vai fazendo com que a gente cresça todos os dias. Eu encerro dizendo para você, querido irmão, querida irmã, não sei o que você está passando hoje, mas eu quero dizer para você, reze, reze e reze muito, e viva a sua consagração a Jesus. Peça a Ele que você possa amá-lo de volta. Santidade é isso, é amar Jesus de volta. Peça que a gente possa amar. E eu digo para você, irmão e irmã, todas as coisas se ajustarão, porque a quem tem Deus no coração, como diz Santa Teresa d'Ávila, nada falta. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.